Hola muchachos y muchachas, vamos empezar nuestra quarta classe de espanhol. Bom, aí estão os nossos aplicativos de ajuda. Hoje eu acredito que o mais usado vai ser o ele conjugador, tendo em vista que nós vamos falar um pouquinho de um verbo específico. Vai lá, pega o livro e abre na página 20. Hoje nós vamos falar sobre o verbo gustar. Porém, eu preciso esclarecer algumas dúvidas que, se não forem bem explicadas, acabam influenciando na forma do entendimento do verbo gustar. Então, antes a gente vai falar um pouquinho do verbo ser, da diferença entre o tu e o usted e o que é ele, você. Verbo ser, falamos bastante sobre ele na primeira semana de aula, fizemos até um trabalho, mas está aqui como forma de revisão. Yo soy, tu eres, usted, él ou ella es, nosotros somos, vosotros sois, usted, ellos e ellas son. Bom, aí na própria tabela vocês já percebem que tem escrito do lado do tu informal e do lado do usted formal. Isso tem uma diferença no uso do tu e do usted. Nós não falamos do mesmo jeito com pais e amigos. Nós não falamos com uma pessoa conhecida da mesma forma como eu falo com uma pessoa desconhecida, não é verdade? Então, na Espanha isso é muito marcado dentro do espanhol. Toda vez que eu estou dentro de uma situação informal, ou seja, que eu estou falando com alguém que eu conheça, que eu tenho um grau de intimidade grande, eu vou usar o tu. Mas, se eu estou numa situação em que eu não conheço a pessoa, ou que aquela pessoa é mais velha que eu, ou que possui um cargo hierárquico maior que meu dentro do trabalho, da escola, eu uso o usted. É uma forma de respeito, tá? E isso é usado em todos os países de língua espanhola da mesma forma. O que vai mudar um pouquinho é que alguns países adotam o você. Vamos ver o que é o você? En algunas regiones se utiliza el pronombre vos en lugar del tú, como pronombre de segunda persona del singular, como tratamento de confianza o en situaciones informales. A ese fenómeno se denomina voceo. Esta forma voceante se utiliza ampliamente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia. Ejemplo, español peninsular. ¿Tú eres traductor de la ONU? Español rioplatense. ¿Vos sos traductor de la ONU? Esta diferencia solo se produce en presente del indicativo e em imperativo afirmativo. Então, olha só, vamos devagar. Primeiro, o processo chamado el voceo é quando, ao invés do tu, eu vou usar o vos. O usted continua lá como tratamento formal. Ninguém vai mexer nele, tá? Algumas regiões falantes da língua espanhola são elas as principais. Argentina, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Bolívia, eles adotam o você. Ao invés de falar tu, eles vão falar vos. E, claro, vão conjugar o verbo como o vos. Quem tem dificuldade aí com verbos em vos, sente também uma certa dificuldade de entender o você. Mas essas duas frases que estão aí são muito esclarecedoras. Olha só. Espanhol peninsular é a Espanha mesmo, tá? Peninsular, toda vez que vocês escutarem isso, tem a ver com Portugal ou Espanha, que é a Península Ibérica. Então, o espanhol peninsular, ou seja, é aquele usado na Espanha. Eles usam como tratamento informal o tu. E, obviamente, o verbo vai ser conjugado como tu. Então, tu eres traductor de la ONU. Espanhol rioplatense. Rioplatense são os países que não estão presentes dentro da Península Espanhola. São países fora da Espanha. Vos sois traductor de la ONU. Então, olha, troquei o tu pelo vos. E o verbo também teve que ser trocado. Tu eres, vos sois. Cuidado, o voceu, ele só vai acontecer no presente do indicativo e no imperativo
afirmativo. Falamos para chegar no verbo gustar. Mas antes de falar do verbo gustar, a gente tem que falar um pouquinho dos pronomes reflexivos. São aqueles que eu uso quando eu falo de uma ação que vai recair sobre mim mesma. A ação vai recair sobre a pessoa que está falando. Então, yo me, tu, te, ele, ella, usted, le, nosotros, nos, vosotros, os, ustedes, ellos e ellas, les. Se vocês repararem, do lado do me, ti, tem um A. Esse A vai ser usado. Já já vocês vão entender. Olha só as frases que tem aí. Me gusta practicar basquete. A mí me gusta practicar basquete. A ti te gustan los deportes extremos? Ou te gustam los deportes extremos? Então, toda vez que eu estou falando de mim, eu quase que obrigatoriamente uso um pronome reflexivo, tá? E verbo gustar. Bom, vai falar de gosto, né? Seria o nosso verbo gostar. Existem especificações muito particulares desse tipo de verbo. Então, olha só. Gusta em singular. Se refere a algo em singular ou a uma mais de uma atividade em infinitivo. Então, toda vez que o que eu gosto, do que eu gostar, estiver no singular, eu vou usar gustar. Gustan, em plural, se refere a algo em plural ou mais de um objeto. O que vocês confundem aí? O pronome com o verbo. Então, vocês acham que se o verbo está no singular, o pronome está no singular. Se o verbo está no plural, o pronome está no plural. Não é assim. O pronome reflexivo, ele vai concordar com a pessoa do verbo. Então, eu, tu, ele ou ela, yo, tu, ele, ela, usted. Singular. Vocês vão usar os pronomes reflexivos a eles, não me importa de quantas coisas eu estou falando que eu gosto. E o verbo? Esse sim vai concordar com a quantidade de coisas que eu estou falando. Então, muitas vezes, eu vou ter um pronome no singular e vou ter o verbo no plural. Ou eu vou ter o pronome no plural e o verbo no singular. Então, olha só. A ellas le gusta el helado de frutilla. A ellas, plural. Então, eu tenho que pegar o pronome reflexivo de ellas, que é les. Agora, eu vou me preocupar com a quantidade de coisas que eu estou falando. Helado de frutilla. É uma coisa só. Então, o meu verbo ele tem que ficar no singular. Parece estranho? Parece, mas é assim que funciona. A ellas le gusta viajar en alto. Ellas, plural, pronome reflexivo de ellas, les. Quantas coisas eu gosto? Viajar en alto. É uma única ação, a ação de viajar. Então, singular. A ellas les gusta viajar en alto. A Luca le gusta patinar, ler e bailar. Luca é ele, uma pessoa só. Pronome reflexivo do ele, le. Olha quantas ações ele gosta de fazer. Patinar, ler e bailar. São 3 ações. Plural. Então, eu tenho que jogar o meu verbo para o plural. Se você parar para perceber, a própria estrutura aí está com erro do livro. Então, consertem. Tá? Consertem, por favor. Aonde está a Luca le gusta? A Luca le gustan. Deu para entender, gente? Tranquilo? A de baixo. A mí, me. A mí sou eu. Então, se eu estou falando de mim, tem que ser me. Los dias de sol. Dia está no plural, então tem que ser gustan no plural. A ela, uma pessoa. Pronome reflexivo de ela, le. Vamos ver quantas coisas ela gosta? Helado e torta. Mais de uma, então tem que ir para o plural. A ella le gustan el helado de frutilla e la torta de chocolate.
Deu para entender? O pronome reflexivo, ele vai concordar sempre com a pessoa. E o verbo gostar vai sempre concordar com a quantidade de coisas que eu gosto ou de ações que eu estou fazendo, tá? Com essa mesma estrutura do verbo gostar, nós temos outros verbos. Encantar, parecer, interessar e doler. Certo, gente? Vamos praticar? Façam os exercícios e me encaminhem por e-mail até o dia 30 de abril, porque dia 23 é feriado. Então, vocês vão ter 2 semanas para treinar bastante esse conteúdo. Haga los ejercicios con atención. Cuídate. Estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.